Sistema Fê Comércio na TV. Oferecimento Sesc RN, uma nova marca. O Sesc de sempre. Senac RN, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Sistema Fê Comércio na TV. Aqui você já sabe, você encontra um resumo de tudo o que está acontecendo no comércio, serviços, turismo e na economia do Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, você vai ver. Marcelo Queiroz lidera empresários do setor de comércio farmacêutico em apelo a Henrique Alves acerca do projeto de lei complementar 4.385. Regras para portabilidade de financiamentos já estão em vigor e o consumidor deve ficar atento. Personal trainer já pode se enquadrar como microempreendedor individual. Senac realiza caminhada no Centro Histórico de Natal. Sesc promove mostra de cinema francês em 3 cidades do Rio Grande do Norte. Quer ver tudo isso? Então não sai daí não. O programa Sistema Fê Comércio na TV está no ar. Já estão em vigor no Brasil as regras para a transferência de empréstimos e financiamentos de um banco para outro. A chamada portabilidade de crédito promete acirrar a competição entre as instituições financeiras, que devem oferecer juros mais baixos para atrair os clientes. Veja agora, nesta reportagem, como funciona. As novas regras valem para todo tipo de crédito, inclusive aqueles com recursos do FGTS. A resolução padroniza as ações de transferências e determina prazos e condições nas operações. Na verdade, vem uma padronização, né? Os bancos hoje eles têm um formato de prazo, né, para atender de acordo com o Banco Central, através dessa zona 4292, e também de transparência na informação para o cliente. Então, isso quer dizer o quê? O cliente hoje ele pode procurar o seu banco que tem lá um empréstimo, um financiamento imobiliário e obter o detalhamento da sua dívida e poder levar para outro banco, para esse banco fazer o processo de portabilidade. Ou o banco de origem trabalhar de forma diferenciada, né, aquele contrato, oferecendo uma outra taxa de juros, uma outra diferenciação negocial para ele e ele fica permanecendo naquele banco de origem. As novas regras foram regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional no final do ano passado, mas só passaram a valer a partir do dia 5 deste mês. A nova resolução traz benefícios para os consumidores, que terão uma maior transparência e segurança nas operações, além de incentivar a concorrência entre as instituições financeiras. Eu como pessoa física, você como pessoa física ou jurídica e o telespectador também como pessoa física, ele vai ter a oportunidade de barganhar, de pinchichar a melhor taxa de juro para ele, para poder desafogar os seus compromissos domésticos. Pelas normas, todo o processo será feito eletronicamente pelos bancos, sem nenhum custo adicional para o cliente. A principal regra é que o contrato original vai ser respeitado na instituição de destino, se isso acontecer. Ou seja, se tem um contrato com parcelas vincendas, o banco proponente ele vai ter que respeitar esse calendário e o saldo devedor é exatamente o valor atualizado da dívida, né, dessas parcelas vincendas. Então, o saldo devedor é transferido para outro banco junto com o calendário das parcelas vincendas. O que vai ser negociado é a taxa de juros. A originação também nos contratos imobiliários da modalidade do sistema de amortização, saque ou price, também vai ser respeitada no contrato de destino. E o que vai permitir a ele apenas ajustar a prestação de partida e as demais prestações de acordo com a taxa negociada. Já estou sabendo, né? A portabilidade veio para enriquecer mais a opção que a pessoa tem para poder pegar um financiamento mais barato para o seu imóvel, né? Todos podem enfrentar, que é muito bom. É uma boa, né? Porque a gente está à mercê de juros muito altos de alguns bancos e poderia ser melhor para uma concorrência até mais acessível da população, um parcelamento mais confiável, mais, como se dizer, com menos descontos, né? Com mais descontos. Eu acho uma boa.
entendeu? Aquele banco que te dá mais vantagem, é claro que tu vai operar com ele. Se estabelece uma competição entre as agências, de modo que o banco vai pensar duas vezes, né, na hora de fixar essa taxa. Para o economista Cláudio Barbosa, a regulamentação do Conselho Monetário é positiva, uma vez que influencia a redução das taxas de juros e beneficia diretamente o cliente, principalmente aquele que possui financiamentos a longo prazo. Dentro da portabilidade de crédito, uma das maiores vantagens para o consumidor, para a pessoa física, é essa faculdade de você pegar uma dívida que você tem num determinado banco e transferir para outro banco com vantagens financeiras, isto é, taxas de juros menores, prazos iguais, dívidas iguais e, consequentemente, um custo efetivo que ainda é desconhecido para o público espectador, que significa todos os encargos que o banco original está cobrando taxas exorbitantes e que você vai negociar com outro banco que vai diminuir todos esses encargos, favorecendo a sua liquidez, o seu fluxo de caixa, o seu orçamento doméstico. A dica para quem deseja fazer a portabilidade é ficar atento ao custo efetivo total, mais conhecido como CET. Ali ele tem a identificação da taxa de juro final aplicada àquele contrato e ele vai, de forma comparativa, né, verificar se as outras propostas são mais atraentes ou não, né, porque o saldo devedor é migrado para aquele outro banco, conjuntamente com a quantidade de parcelas a vencer. Cabe ressaltar que todos os bancos são obrigados, no ato da contratação dos empréstimos e financiamentos, a apresentar o CET final daquele contrato. Tá? Isso é obrigado por lei. O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz, coordenou esta semana, na sede da federação, uma reunião entre algumas das principais lideranças empresariais do setor farmacêutico nacional e o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo Alves. Na pauta, a votação do projeto de lei complementar 4.385, que, entre outras coisas, proíbe a venda dos medicamentos isentos de prescrição ou aqueles que não necessitam de receita médica em autosserviço e também proíbe que as farmácias vendam qualquer produto que não esteja permitido por lei, como produtos de higiene e beleza. Os empresários chamaram a atenção do presidente da Câmara para os efeitos danosos para todo o setor farmacêutico nacional de uma eventual aprovação do PLP. De acordo com Queiroz, da forma como está, o projeto irá inviabilizar o negócio do comércio farmacêutico no país, gerando milhares de demissões, com o fechamento de inúmeras farmácias. A estimativa é que das quase 70 mil drogarias existentes hoje no Brasil, cerca de metade fecharia as portas com a aprovação do projeto. Participaram da reunião o presidente da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, ABC Farma, Pedro Zidói, o diretor executivo da ABC Farma, Renato Tamarose, o presidente executivo da Associação Brasileira das Redes de Farmácias, a Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, além de outros empresários do país e do Rio Grande do Norte, com o presidente da Rede Pague Menos, Deusmar Queiroz, e representantes das maiores redes de farmácia do Rio Grande do Norte. Diante da reivindicação do grupo, o projeto, cuja votação deveria ter ocorrido na quarta-feira, 14, foi retirado da pauta da Câmara para que se encontre o ponto de equilíbrio solicitado pelos empresários. O Rio Grande do Norte tem hoje cerca de 1.200 drogarias, que juntas realizam cerca de 9.600.000 atendimentos por mês. Em todo o país, o setor gera cerca de 1 milhão de empregos entre diretos e indiretos. Além disso, quase 35% das vendas do segmento são dos chamados não medicamentos, o que mostra um impacto devastador que uma medida como esta teria. E você vai ver a seguir. Estão abertas as inscrições para a Escola Sesc de Ensino Médio. Tudo isso muito mais logo após o intervalo. É rapidinho. Sai daí, não, a gente volta já já. Lucas, Graziele e Leonardo. Eles são de diferentes lugares do Brasil e cada um tem seu sonho. Mas um dia eles tiveram o mesmo sonho. Uma escola-residência onde pudessem desenvolver suas habilidades, além de receber ensino de excelência. Para essa turma, a Escola Sesc já é realidade. Agora chegou a sua vez.
Escola Sesc de Ensino Médio. Inscrições de 2 a 25 de maio. Mais informações www.queroestudarnaescolasesc.com.br ou na unidade do Sesc mais próxima de você. Estão abertas as inscrições gratuitas para as turmas de 2015 da Escola Sesc de Ensino Médio, a ESEM, localizada no Rio de Janeiro. Para todo o Rio Grande do Norte, estão disponibilizadas 4 vagas e as pré-inscrições podem ser feitas através do site www.escolasesc.com.br até o dia 25 de maio. Quem traz mais informações para a gente é a diretora regional do Sesc-RN, Jeane Amaral. Jeane, me fala um pouco sobre a escola no geral, o que ela disponibiliza, o que o aluno tem lá para aproveitar. Olha, a Escola Sesc de Ensino Médio é uma escola referência no Brasil. Além de preparar o aluno para o mundo do trabalho, prepara também para o exercício da liderança e da cidadania. O aluno recebe todo o suporte acadêmico, além de uma sólida formação em inglês, espanhol e tecnologia, atividades esportivas, culturais e recreativas. E ainda o intercâmbio, a ESEM mantém um intercâmbio com escolas norte-americanas. Então, é uma escola realmente de muita qualidade e que tem atraído o interesse de alunos em todo o Brasil. E quem é que pode concorrer a essas vagas? São dependentes de comerciários, egressos de escolas públicas, que estejam concluindo o 9º ano ou já tendo concluído. Certo. Me fale um pouco sobre cada etapa. Pois é um processo seletivo bastante rigoroso, até porque o número de vagas é limitado, são 150 vagas para todo o Brasil, e para o Rio Grande do Norte apenas 4. Então, os alunos terão, na primeira fase, que submeterem a provas objetivas de português, matemática e conhecimentos gerais e uma redação. Na segunda etapa, será feita a contabilização dos pontos e, na terceira etapa, um processo de entrevistas, tanto com o aluno quanto com a família. Certo. Me fala um pouco sobre o Rio Grande do Norte na escola, Quantos alunos já passaram por lá? Olha, um total de 31 alunos já passaram, já estudaram na Escola Sesc de Ensino Médio. E o resultado, o aproveitamento desses alunos tem sido excepcionais. Só durante todo esse período, são 7 anos em que a escola está atuando, apenas 3 alunos desistiram. Não houve nenhuma evasão e nenhuma reprovação. No caso, o Sesc oferece uma bolsa integral, O que essa bolsa integral dá direito? Olha, tudo é gratuito, totalmente gratuito, desde o material, as instalações, a alimentação. O aluno assume apenas as despesas com deslocamento, mas, no mais, tudo é gratuito. Ok, doutora Jeane, muito obrigada pela entrevista. Então é isso. Quem tiver interessado a concorrer a uma vaga é só entrar no site da ESEM ou do Sesc-RN através do www.sescrn.com.br e fazer a sua pré-inscrição. Você é profissional de educação física, sabia que já pode se formalizar como microempreendedor individual? Além do personal trainer, mais 2 outras atividades também tiveram sua classificação alterada. Fabricante de pão de queijo congelado e também manicure e pedicure. Confira na reportagem quais os benefícios do enquadramento como microempreendedor individual. A atividade de personal trainer passou a integrar a lista de mais de 300 ocupações que se enquadram hoje na categoria de MEI. A modalidade jurídica de microempreendedor individual, criada em 2009, permite a formalização do trabalhador que não tem uma profissão regulamentada, como, por exemplo, o personal e o cabeleireiro. Ele não pode ser uma grande empresa, ele tem que faturar um valor médio de R$5.000 por mês, que dá os 60 mil ao ano, se ele começar a trabalhar em janeiro a dezembro. O empreendedor individual, pelo próprio nome já está devendo, é individual, só pode ser ele e ele pode contratar no máximo mais um funcionário. Também não pode ser todas as atividades. Existem algumas atividades, tipo aquelas de profissional liberal, que não se enquadram dentro das classificações do microempreendedor individual. Aquelas
profissões de natureza intelectual também não se enquadram. Se enquadra, vou dar alguns exemplos com que se enquadram. É manicure, pedicure, é cabeleireiro, é faxineiro, é pintor de parede, é oficina mecânica, pequenos bazares, enfim, nessa linha de atividades que se enquadram. Clécio trabalha há 2 anos de forma autônoma como personal trainer. A atividade tem ganhado destaque. A procura é cada vez maior, tanto fora quanto dentro das academias. A necessidade de investir na profissão cresce junto com a procura. Mas conseguir crédito para investir fica difícil para quem trabalha na informalidade. A gente tem algumas dificuldades de se trabalhar a nível de fazer um contrato com o cliente, com o aluno, porque assim, a gente fica um pouco informal esse vínculo. Ele pode vir daqui a alguns meses, faz um contrato de 1 ano, 6 meses e com um pouco mais à frente ele pode cancelar. E a gente tendo esse vínculo a nível de pessoa jurídica, fazendo um CNPJ, a criação de uma empresa no nome do personal, vai facilitar para vários benefícios, né? E um deles seria esse um contrato para passar um pouco mais de segurança, tanto para o autônomo, que vai deixar de ser autônomo no caso, né? Para trabalhar com o cliente dando mais suporte. A notícia da possibilidade de se formalizar como MEI animou o profissional. Todo o benefício que vai ser trazido para o personal, né? A gente tem aquela questão do fundo de garantia, a questão do auxílio maternidade para personagens, né, que são mulheres e entre outros benefícios, férias e tudo, que a gente vai ter esse vínculo e tem como agregar a nossa renda fixa, que para alguns professores que já trabalham em academias, tem esse vínculo com a academia, tem como agregar um pouco mais de valor ao seu trabalho, para buscar linha de crédito e assim tende a melhorar bastante, né? A portaria publicada em dezembro do ano passado, que incluiu o profissional autônomo da área de condicionamento físico, também mudou a classificação de outros 2 profissionais, o fabricante de pão de queijo congelado e manicure e pedicure. Mas só a partir da 2ª quinzena de fevereiro, estes profissionais podem procurar o Sebrae para fazer a reclassificação. A reclassificação inclui manicure e pedicure na classificação geral como cabeleireiro. Para a Ana, que trabalha há 16 anos com salão e nunca teve a carteira assinada, é a oportunidade de trabalhar por conta própria e ter seus direitos garantidos. Você está assegurada, né? Só em você ter uma comprovação de renda, isso já vai contar muito. E você está assegurada com os benefícios que traz para a gente. O analista do Sebrae explica que se formalizar é simples e rápido, traz inúmeros benefícios e a contribuição é mínima. É a forma mais simples que se entende de formalizar uma empresa no Brasil, é através do microempreendedor individual. Ele tanto pode vir abrir aqui no Sebrae gratuitamente, como pode abrir em casa, como pode abrir uma lan house. Ele basta entrar no portal do empreendedor e lá tem tudo passo a passo de como ele se formalizar. O processo todo demora, se tiver tudo da documentação, tudo ok, demora uns 15, 20 minutos. Né? Ele vai pagar apenas uma taxa mensal, que hoje varia o máximo que é dessa taxa, dependendo da atividade dele, o máximo é R$ 42,60. R$ 42,60. Segundo informações do Sebrae, já são mais de 50 mil autônomos enquadrados como MEI no Rio Grande do Norte. Quem ainda não se formalizou, basta procurar a unidade do Sebrae mais próxima. E você vai ver no próximo bloco. Caminhada promovida pelo Senac percorre pontos turísticos do Centro Histórico de Natal. E mais, mostra de cinema francês do Sesc chega à capital. Sai daí não, já pediu, a gente volta já já. Quer um banco para chamar de seu? Então venha para a Credicom RN, a cooperativa de crédito dos empresários do comércio do Rio Grande do Norte. Aqui, você se sente em casa e tem acesso ao crédito verdadeiramente consciente, com taxas de juros realmente baixas e contratação simplificada. Na Credicom, você também encontra produtos e serviços que se encaixam perfeitamente em todas as necessidades da sua empresa e da sua vida. Venha para a Credicom RN. Aqui, você está em casa. Para comemorar o Dia do Guia de Turismo, celebrado no último 10 de maio, o Senac Rio Grande do Norte promoveu uma caminhada histórica pelos bairros da Cidade Alta e Ribeira, aqui em Natal. Alguns dos pontos visitados foram a Praça André de Albuquerque, a Igreja do Galo, a Capitania das Artes e a Praça 7 de Setembro. Confira como foi nesta nossa matéria.
caminhando pelas ruas de Natal, aprendendo e reaprendendo a história da cidade. Esse foi o tema do City Tour realizado pelo Senac RN para alunos de 3 turmas do curso de Guia de Turismo e uma de recepcionista. Um evento onde os nossos alunos e convidados, porque pode vir qualquer pessoa participar, pudessem conhecer um pouco mais o patrimônio histórico-cultural da nossa cidade. Então, nessa caminhada, além de estarmos descobrindo o que nós temos de melhor dentro do nosso patrimônio histórico-cultural, os nossos alunos e convidados poderem conhecer todo esse roteiro que nós conhecemos hoje como Corredor Cultural do Turismo. Então, vai ser um resgate à nossa história, mas uma forma também do nosso aluno e os nossos convidados poderem observar como é que está esse patrimônio. A caminhada, realizada em comemoração ao Dia do Guia de Turismo, celebrado em 10 de maio, contemplou o centro histórico dos bairros da Cidade Alta e Ribeira e foi guiada por instrutores do Senac e profissionais da área de turismo. A importância é que os alunos tenham contato com a história, com a memória histórica, com o monumento, né, para que essa memória seja resgatada e passada para o turista, né, para que eles também, né, sintam assim uma satisfação em conhecer a nossa história como parte da história do Brasil. Há um público exigente, a gente sabe que é pequeno, ele vem muito em busca de sol e praia, mas há aquelas pessoas já mais informatizadas, principalmente o europeu, quando aqui chega ele está interessado na nossa história, tanto na nossa história daqui do litoral quanto a do sertão, que influencia diretamente toda a nossa cultura. Em cada ponto visitado, os alunos tiveram a oportunidade de entender a importância do profissional de turismo e conhecer um pouco mais sobre o patrimônio histórico e cultural da cidade. Para os alunos que participaram, a aula extra classe é uma maneira de vivenciar, através da prática, o papel do guia de turismo. Essas aulas externas são extremamente importantes para a fixação do assunto do curso, porque a aula só em classe faz a pessoa desmotivar um pouco, não conhecer verdadeiramente o que é o trabalho. Eu acho de extrema importância para o mundo do turismo, porque além de mostrar os patrimônios, mostra também a degradação que está acontecendo com o turismo, e é de extrema importância para mim, porque é com que eu vou trabalhar, entendeu? É com que eu vou apresentar e sempre obtendo mais conhecimento. O Senac RN possui mais de 100 cursos voltados para o segmento de turismo e hospitalidade, com quase 80% das vagas oferecidas de forma gratuita, uma maneira de incentivar a qualificação do setor. Natal aderiu à campanha de combate à exploração sexual infanto-juvenil Não Desvie o Olhar. A campanha existe em 16 países e é coordenada por uma instituição internacional que trabalha para a eliminação da prostituição infantil, pornografia infantil e tráfico de crianças para fins sexuais. No Brasil, será realizada nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo de Futebol, envolvendo órgãos públicos e privados, conselhos tutelares, Delegacia da Criança e do Adolescente, Vara da Infância e Ministério Público. A campanha será difundida nos mais diversos meios de comunicação e contará com a parceria do Comitê Local para a Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente e o apoio do Ministério Público Regional do Trabalho. Também será veiculado um comercial estrelado pelos craques Kaká, do Milan, e Juninho Pernambucano, que não cobraram cachês para atuarem na campanha, além da divulgação do Disque Denúncia pelas mídias sociais e portal da Prefeitura de Natal. O Sistema Fé Comércio, através do SESC, trouxe a Natal mais uma mostra de cinema internacional. Após a apresentação do cinema alemão, no mês de março, agora é a vez do cinema francês invadir as telas. Além da capital, Mossoró e Caicó também foram contempladas. Durante toda a semana, os potiguares puderam conferir de forma gratuita uma leva de filmes contemporâneos da produção cinematográfica francesa. O circuito traz a Natal 8 longas premiados internacionalmente e selecionados para veiculação em grandes festivais de cinema. Eu acho muito interessante esse panorama que o SESC faz uma curadoria e traz para as diversas cidades, porque é uma coisa que foge do padrão, né? Os acessos são tão globais, mas às vezes nem todos os cinemas disponibilizam os filmes que acabam vindo nesse tipo de temporada. Então já vi em diversas, do cinema alemão, inclusive é uma segunda francesa que eu estou vindo. Então eu acho que essa relação com os novos filmes, com o contraponto de novos diretores, você sai um pouco
pouco já da leitura normal do cinema, que as pessoas já estão habituadas quando ouvem falar de cinema francês, né? Os diretores de sempre, os títulos de sempre, já que são títulos icônicos. Acho que o importante é esse novo acesso, um novo olhar desse panorama do cinema. A abertura da mostra aconteceu no auditório do Sesc Centro na última segunda-feira e contou com a participação da Aliança Francesa, parceira no evento, e do Cineclube Natal, responsável pela mediação do bate-papo que acompanha a exibição dos filmes. A Aliança Francesa gosta de cinema, tínhamos um cineclube, parou, recentemente teve também o Varilux, Cinema Varilux, Festival de Cinema Varilux, que aconteceu esse ano em 45 cidades do Brasil. E com certeza a Aliança Francesa está aberta a qualquer proposta, a qualquer parceria com o Sesc. Agora nós temos o cinema francês contemporâneo, que tem todas as implicações, umas associadas com isso, em função da questão social envolvida com isso, a questão dos migrantes e imigrantes, tanto na Alemanha quanto na França. E é uma grande oportunidade de ver esse tipo de coisa. Ilza Galvão, diretora de programas sociais do Sesc RN, destacou a importância da oferta das mostras internacionais com a exibição de obras de difícil acesso para a população. Nós aqui temos, dentro do nosso contexto da área de cultura, já um histórico de cinema. Nós temos salas de cinema apropriadas, na nossa unidade aqui no Sesc de Natal, em Mossoró também, em Macaíba. E dentro da nossa programação, a gente sempre está trazendo essas mostras, porque é uma mostra que possibilita as pessoas ter acesso a filmes que não estão no mercado comercial. São filmes que com certeza não serão vistos, nem por canal de televisão, a não ser que seja independente, nem em telonas de cinema pela cidade, esses filmes comerciais, o cinema comercial. Então o filme ele traz exatamente esta possibilidade, são oito filmes, essa possibilidade de você conhecer também, que aí vem junto a parte da formação, você conhecer outra cultura, outros hábitos, a gente traz nesse contexto de formação também. A mostra em cartaz aqui em Natal já passou por Mossoró e a partir do dia 19 será exibida também em Caicó. A gente leva para o interior porque, infelizmente, no interior a gente não tem uma sala de cinema. Então nós vamos levar dentro de um contexto de adaptação de algum espaço para poder também ter acesso às pessoas, que porventura até fazendo uma praça, porque tem filmes que a gente pode, são licenciados e a gente pode estar oferecendo numa praça pública. Então você imagine a quantidade de pessoas que vão ter acesso a uma outra linguagem, a um outro contexto. O longa-metragem Assassinas abriu o circuito. Antes da exibição, o público teve acesso ao material com contextualização das obras e seus diretores. Eu acho que, de repente, a gente já poderia estar contando com isso há mais tempo, Só que, infelizmente, a gente não tem muito isso. E parabéns ao Sesc por tomar essa iniciativa de trazer toda essa diversidade para a gente. Coordenadas pela FEComércio, entidades do comércio potiguar se reuniram na sede da federação e definiram o horário de funcionamento do comércio durante a Copa do Mundo de Futebol FIFA. Nos dias de jogos em Natal, o comércio vai funcionar normalmente. A modificação fica restrita aos dias de jogos da seleção brasileira, quando o comércio de rua fechará 2 horas antes e não reabrirá após os jogos. Os shopping centers irão definir individualmente seus funcionamentos, mas em geral irão fechar 1 hora antes dos jogos da seleção brasileira e reabrir 1 hora depois de cada partida. Já os supermercados suspendem as atividades 30 minutos antes e voltam a trabalhar normalmente 30 minutos depois de cada vez que a seleção brasileira entrar em campo. Bom, e nós ficamos por aqui. Lembrando que a íntegra do programa pode sempre ser conferida no site www.fecomérciorn.com.br e no nosso canal do YouTube. Tenham todos uma excelente e produtiva semana e até o próximo sábado.
Sistema Fê Comércio na TV. Oferecimento Sesc RN, uma nova marca. O Sesc de sempre. Senac RN, uma nova marca. A competência de sempre.